A Grécia é um daqueles países que parecem existir em duas épocas ao mesmo tempo. De um lado, estão as imagens que o mundo inteiro conhece: ilhas banhadas pelo mar azul, casas brancas, praias ensolaradas, pequenas ruas de pedra e monumentos que lembram uma das civilizações mais importantes da história. Do outro, existe a vida cotidiana de milhões de gregos, marcada por trabalho, custos crescentes, salários que nem sempre acompanham as despesas e desafios econômicos que continuam influenciando o país. É justamente esse contraste que torna a Grécia muito mais interessante do que a imagem de paraíso que aparece nos cartões postais. Localizada no sudeste da Europa, a Grécia possui milhares de ilhas espalhadas pelo Mar Egeu e pelo Mar Jônico, embora apenas uma parte delas seja habitada. O território continental é bastante montanhoso, e isso ajudou a criar comunidades relativamente isoladas ao longo da história. Até hoje, viajar dentro do país pode revelar diferenças enormes entre uma grande cidade, uma pequena vila costeira e uma ilha que vive principalmente do turismo. A capital, Atenas, concentra uma parcela importante da população e apresenta uma realidade bem diferente daquela encontrada nas ilhas mais famosas. A cidade é movimentada, barulhenta e cheia de contrastes. Ao lado de prédios modernos e avenidas movimentadas, aparecem ruínas com milhares de anos. É possível caminhar pelas ruas durante uma manhã comum e, de repente, encontrar estruturas construídas muito antes de existir qualquer conceito moderno de cidade. Essa presença constante da história é uma das características mais fascinantes da Grécia. A antiguidade não está apenas nos museus. Ela aparece nas paisagens, nos monumentos, nas construções e até na maneira como os gregos enxergam parte de sua própria identidade. Mas viver cercado por tanta história não significa viver em um país parado no passado. A Grécia é uma sociedade moderna, integrante da União Europeia e profundamente conectada ao restante do continente. O problema é que a beleza do país muitas vezes esconde uma realidade econômica menos confortável. Durante anos, a Grécia enfrentou uma das crises financeiras mais graves da Europa, e as consequências dessa crise deixaram marcas profundas. O desemprego, especialmente entre os jovens, a redução do poder de compra e as dificuldades enfrentadas por muitas famílias transformaram a relação dos gregos com trabalho, dinheiro e futuro. Por isso, entender a Grécia exige olhar além das praias e das ruínas. O país pode parecer um cenário perfeito para quem chega durante as férias, mas para quem vive ali todos os dias, a realidade é muito mais complexa. Para entender melhor essa realidade, é preciso olhar para o mercado de trabalho e para o custo de viver no país. A Grécia passou por uma transformação econômica profunda nas últimas décadas. A crise financeira que começou no final dos anos 2000 atingiu empresas, famílias e trabalhadores, provocando anos de desemprego elevado e medidas de austeridade que reduziram a renda disponível de muitas pessoas. Embora a situação tenha melhorado consideravelmente desde os momentos mais difíceis, as consequências ainda podem ser percebidas no cotidiano. Um dos maiores desafios está justamente na relação entre salários e despesas. Em comparação com outros países europeus, a renda média grega é mais baixa, enquanto determinados custos, principalmente nas regiões turísticas e nas grandes cidades, podem ser bastante elevados. Atenas, por exemplo, passou por uma forte valorização dos imóveis em algumas áreas, impulsionada pelo turismo, pelo investimento estrangeiro e pelo aumento da procura por hospedagem. Para quem recebe um salário local, encontrar uma moradia confortável e bem localizada pode ser uma tarefa complicada. O turismo é uma das principais forças da economia grega e movimenta hotéis, restaurantes, transportes, comércio e inúmeros serviços. Durante os meses de verão, algumas ilhas praticamente mudam de personalidade. O número de visitantes aumenta enormemente, as ruas ficam cheias e milhares de trabalhadores dependem diretamente dessa temporada para conseguir renda. Para muitos gregos, o turismo representa uma oportunidade essencial de trabalho. Para outros, também significa preços mais altos, excesso de visitantes e uma pressão cada vez maior sobre as cidades e comunidades locais. Essa dependência do turismo ajuda a explicar uma característica curiosa da vida grega. Existe uma diferença muito grande entre viver em uma região turística e viver em uma área que recebe poucos visitantes. Em lugares famosos, uma parte importante da economia gira em torno de quem chega de fora.
Já em outras regiões, a agricultura, os pequenos negócios e os serviços públicos possuem um papel muito maior. A agricultura continua importante, especialmente na produção de azeite, frutas, verduras e outros produtos mediterrâneos. A alimentação tradicional grega também ajuda a manter uma conexão forte entre produção local e cotidiano. Azeite, legumes, peixes, queijos, iogurte e ervas aparecem com frequência nas refeições, e comer continua sendo uma parte importante da convivência familiar. Mas, enquanto a imagem internacional da Grécia está associada ao lazer, a rotina de muitos trabalhadores é muito menos tranquila. Longas jornadas em determinados setores, empregos sazonais e salários que precisam ser cuidadosamente administrados fazem parte da realidade de muitas famílias. Por isso, a ideia de que a vida na Grécia é permanentemente relaxada precisa ser vista com cautela. O clima pode ser ensolarado, mas isso não significa que todos tenham uma vida fácil. Apesar das dificuldades econômicas, existe um aspecto da vida grega que ajuda a explicar por que tantas pessoas continuam valorizando profundamente o país: a força das relações familiares e sociais. Em muitas comunidades, a família continua sendo uma das principais redes de apoio. Avós, pais, filhos e outros parentes podem participar ativamente da rotina uns dos outros, especialmente quando surgem dificuldades financeiras ou quando os mais jovens precisam de ajuda para começar a vida adulta. Essa proximidade também aparece na maneira como os gregos utilizam os espaços públicos. Cafés, restaurantes, praças e pequenas tavernas fazem parte da vida cotidiana, principalmente nas cidades menores e nos bairros tradicionais. Encontrar alguém para conversar depois do trabalho ou passar algumas horas com familiares pode ser tão importante quanto simplesmente chegar em casa e descansar. Existe uma valorização da convivência que lembra outras sociedades mediterrâneas, nas quais comer e conversar são atividades que dificilmente precisam ser feitas com pressa. O clima também influencia bastante essa rotina. A Grécia possui muitos dias de sol durante o ano, e isso favorece uma vida mais voltada para as ruas, especialmente durante os meses quentes. Nas regiões costeiras, o mar está frequentemente presente no cotidiano, mas isso não significa que todos os gregos tenham uma vida de férias. Para quem trabalha durante o verão, justamente quando o país recebe mais turistas, os meses mais movimentados podem ser os períodos de maior esforço. Existe ainda uma diferença interessante entre as grandes cidades e as pequenas comunidades. Atenas oferece universidades, empresas, hospitais, comércio e uma variedade maior de oportunidades, mas também apresenta trânsito, poluição, preços elevados de moradia e uma rotina mais acelerada. Em cidades menores, a vida pode ser mais tranquila e as relações comunitárias mais próximas, mas as oportunidades profissionais podem ser limitadas. Essa diferença faz com que muitos jovens enfrentem uma escolha difícil: permanecer perto da família e aceitar um mercado de trabalho mais restrito ou mudar para Atenas, outra cidade europeia ou até mesmo outro país em busca de melhores oportunidades. Ao mesmo tempo, a Grécia continua oferecendo algo que não aparece facilmente em estatísticas econômicas. Existe uma identidade cultural muito forte, uma culinária reconhecida mundialmente, uma relação próxima com o mar e uma história que pode ser encontrada praticamente em todos os cantos. Talvez seja justamente essa mistura que torne o país tão contraditório. A vida pode ser economicamente difícil, mas também pode ser socialmente rica. E entre os problemas do presente e os vestígios de milhares de anos de história, os gregos continuam construindo uma vida que pertence ao presente, sem abandonar completamente aquilo que veio antes. No fim, a Grécia é um país que pode provocar impressões completamente diferentes dependendo de onde você está e de como está vivendo. Para quem chega durante o verão, passa alguns dias em uma ilha famosa, come diante do mar e observa o pôr do sol. Pode parecer um dos lugares mais perfeitos do mundo. Para quem mora ali durante o ano inteiro, a realidade é muito mais completa. Existe beleza, tradição e qualidade de vida em alguns aspectos, mas também existem preocupações com dinheiro, trabalho, moradia e futuro. A crise econômica deixou uma marca profunda na sociedade grega, principalmente entre aqueles que viveram os anos mais difíceis. Mesmo com a recuperação da economia e a redução do desemprego em relação ao período mais crítico, muitas famílias ainda carregam as consequências daquele momento. Para uma parte dos jovens, construir uma carreira estável continua sendo um desafio,
e alguns acabam deixando o país em busca de oportunidades em outras partes da Europa. Ao mesmo tempo, a Grécia continua possuindo características que não podem ser facilmente substituídas. A alimentação, o clima, o contato com o mar, a importância da família e a vida social fazem parte de uma cultura que valoriza experiências simples do cotidiano. Uma refeição compartilhada, uma conversa em uma taverna ou uma tarde em uma praça podem ter um significado muito maior do que simplesmente ocupar algumas horas do dia. E existe algo ainda mais difícil de encontrar em outros lugares: a sensação de viver em um território onde o passado está constantemente presente. Ruínas, templos, igrejas, fortalezas e sítios arqueológicos aparecem lado a lado com supermercados, apartamentos, escolas e empresas modernas. A história não está separada da vida cotidiana, ela faz parte da paisagem. Talvez seja justamente esse contraste que melhor define a Grécia. Um país que vende ao mundo a imagem de um paraíso mediterrâneo, mas que também precisou enfrentar uma das maiores crises econômicas da Europa. Um lugar com praias espetaculares e cidades antigas, mas onde milhões de pessoas precisam lidar diariamente com problemas bastante comuns. A Grécia não é um paraíso perfeito e também não é um país condenado pelas dificuldades. É uma sociedade que continua se transformando, tentando equilibrar um passado extraordinário com os desafios do presente. E talvez seja justamente nessa combinação entre beleza e dificuldade que esteja a verdadeira experiência de viver na Grécia. Agora, se você ficou até aqui no vídeo, muito obrigado. Escreva o seu nome e de onde você está me assistindo, eu quero interagir com vocês. Eu peço o seu apoio, deixe o like e inscreva-se no canal. Vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.